Eu sou o Fábio Sutter e aqui tem opinião. Estamos chegando hoje, quarta-feira, 19 do mês de abril do ano de 2023. Estamos aqui no nosso canal porque este canal tem o intuito de informar, debater e esclarecer fatos relevantes da nossa comunidade, através de bate-papo descontraído e informal. E você pode nos acompanhar principalmente aqui no YouTube. Compartilhe, curta, comente e esteja sempre com a gente para que a gente possa crescer cada vez mais e Guabiruba continue tendo opinião. Estou recebendo na noite desta quarta-feira o secretário de Educação do município de Guabiruba, o Alfred Nagel Neto, o conhecido Fred, como todo mundo conhece. Fred, boa noite, Fred. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos estão assistindo. De antemão já agradeço novamente o convite de aqui estar e podermos opinar e conversar sobre determinados assuntos. Fred, qual é a situação que nós estamos vivendo hoje em Guabiruba, principalmente o Estado? O Brasil vive hoje uma situação diferente por causa do que aconteceu na cidade de Blumenau. Qual é a realidade hoje de Guabiruba? O que está se fazendo nesse aspecto? É muito triste o que a gente acompanhou aí, né? O que aconteceu em Blumenau. Nos deixa, como profissionais da educação, extremamente chocados, porque nós vimos hoje que, infelizmente, essas pessoas do mal, elas não têm mais a quem atacar, eles atacam qualquer ser humano, né? E aconteceu com crianças de creche, vulneráveis, totalmente vulneráveis, crianças indefesas que não tinham a menor possibilidade de evitar, de se defender. Em relação a Guabiruba, Fábio, o que nós sempre tentamos é fazer com que a segurança exista dentro das nossas escolas. Então, durante muitos anos, durante várias gestões, foram aprimorados os sistemas de segurança. Porém, o que eu quero dizer com isso? O que nós temos hoje? Nossas escolas hoje, elas têm câmeras, elas têm muros, elas têm portões eletrônicos, elas têm interfones. Eu sempre gosto de frisar que nós estamos trilhando um caminho. Mas, se eu lhe disser que estamos na perfeição, eu seria incorreto e seria errôneo. Não estamos na perfeição, jamais estaremos na perfeição. Nós precisamos melhorar dia a dia. E justamente é uma situação tão triste como aconteceu em Blumenau, que nos mostra, às vezes, as facetas, as nossas fragilidades, que nós podemos ter, inclusive, nos nossos próprios educandários. Então, nesse momento que, nem vou falar em Secretaria de Educação, Fábio, porque muito fui questionado, nós da educação, nós somos professores, eu sempre gosto de deixar isso bem explícito. Nós não somos técnicos em segurança, nós somos professores. Eu, por exemplo, eu sou professor de letras, sou professor de português. Então, se alguém me indagar se um muro elevado, se uma cerca elétrica, se um arame farpado, se um segurança armado seria o ideal para coibir esse tipo de situação e evitar esse tipo de situação, eu vou entrar no quê? Eu vou entrar no achismo. Porque eu não tenho, digamos assim, conhecimento para responder a tal. Mas o que nós precisamos fazer? Buscar esse conhecimento e buscar algo que realmente faça com que esse tipo de indivíduo ele seja evitado de entrar nas escolas. Que ele saiba que ele não consegue adentrar um educandário. E isso indiferente se for na Guabiruba. Nós estamos falando da educação a nível nacional, acontece em todo o país. Infelizmente agora foi Blumenau, foi próximo de nós, aqui a 20 quilômetros, mas a gente já teve situações em Suzano, nós tivemos situações em outras cidades e isso nós temos que dar um jeito de evitar. E é óbvio que o poder público ele tem que se envolver nisso. Ele precisa fazer acontecer, né? Então, junto ao prefeito, nós estamos com ações. Pena que no poder público as coisas são um pouco mais demoradas. Tu és agente público, tu sabes o que é uma licitação, o que é você poder contratar. A morosidade, às vezes, que é isso. E as pessoas querem imediatismo. Imediatismo nós não conseguimos. Nós conseguimos, sim, com ações, nesse momento, de você fechar portão, de você observar, de você estar controlando o fluxo de entrada. Essas são ações imediatas. Agora, por exemplo, um guarda, por exemplo, você aumentar muros, tudo isso carece de você ter um planejamento, de você fazer esse trabalho a curto, médio e longo prazo. E o que tem sido discutido até agora, assim? Quais foram as discussões feitas até agora no intuito de que... A gente sabe que de imediato não tem nada que vá se acontecer da noite para o dia. Agora, Fred, o que está se discutindo? Quais são os pontos que estão sendo levantados? O prefeito já se reuniu com você?
quais foram as metas traçadas para esse exato momento? Perfeito. Nós tivemos na semana passada uma reunião de diretores, onde nós solicitamos a esses diretores, ações básicas e imediatas, Fábio, que podem ser feitas nesse momento, que não carecem de melhoria de infraestrutura, que não carecem de uma terceirização de um guarda. Ações simples, como você estar conscientizando a sua própria comunidade escolar, de trancar portões, de fechar portões, de evitar o acesso de terceiros por completo, de não permitir, de manter as câmeras em funcionamento. São ações básicas que nesse momento a gente consegue fazer, né? Então essas são ações imediatas. Muitas vezes a gente questiona, por exemplo, quando eu comentei a questão de fechar portões. Hoje eu tive um pai comigo, por exemplo, e ele citando, poxa, Fred, os próprios pais erram, que muitas vezes saem da creche, em vez de encostarem, que todas elas têm portão eletrônico, ou com sistema de ímã, ou com trava, em vez de encostar o portão, deixa aberto. Ou seja, a própria comunidade, às vezes, ela erra, ela carece de maiores cuidados nesse tipo de item. Então, isso nós passamos para os diretores agora, de imediato. As ações que nós temos previsto, capacitação dos profissionais. Eu já entrei em contato, nós temos um contato com o pessoal da Polícia Militar aqui de Brusque, através do ProERD. Nesses dias atrás, inclusive, tu falaste sobre o ProERD e muito assertiva a tua opinião sobre o ProERD, que realmente ajuda e ajuda muito. A PM nos auxilia muito. Então, nós vamos ter uma capacitação para os nossos professores, para os nossos funcionários em geral, que se chama do atirador ativo. É uma capacitação feita pela equipe do ProERD, ela vai estar acontecendo agora nas próximas, não digo dias, porque nós estamos com essa semana com um dia a menos, então ela já está comprometida essa semana. Mas, se não for semana que vem, no máximo em 2 semanas já está sendo agendada essa situação. O pessoal do planejamento, que é o Anderson, que é o secretário do planejamento, junto com a sua equipe, foi solicitado e ele já nos entregou todo um relatório das escolas que apresentam vulnerabilidade, muros baixos, falta de muros em uma e outra. Ana Otília, por exemplo, eu cito, que tem a parte de trás, que ainda a gente precisa fazer um muro, nunca teve. Muros baixos, outras que de repente precisa haver uma melhoria em cercas. Então tudo isso foi levantado pelo pessoal do planejamento para nós, para que nós comecemos com prioridades, com as escolas que apresentam as maiores vulnerabilidades. Elas são as primeiras a receberem essas obras de aumento de muro, incremento de câmeras, onde não há um portão eletrônico, mas praticamente todas têm, mas onde não há, vai haver um interfone para aquelas que não têm. E em reunião que o prefeito teve com os pais, ele sinalizou, através da ANVI, eu tive uma reunião com os secretários de educação na sexta-feira, o prefeito sinalizou, e essa própria reunião em que participei, de que está acontecendo agora uma licitação para a contratação de agentes de segurança escolares. O que a gente tem que entender, a população hoje, o que ela pede? Guardas armados. Gente, não é a solução. Arma não cabe, não tem lugar numa escola. Um educandário é um lugar de paz, a gente sabe que essa paz foi infringida por um meliante, né, que eu acho que nem essa palavra para meliante, porque isso é um monstro para mim, para o cara que fez isso, mas não é um agente sentado ou em pé na frente do educandário com uma arma na cintura que vai resolver o problema. O problema, sim, nós precisamos ter alguém... Pode até se criar problema com isso. Maior, né? com certeza, você Fábio. não sabe, aquele mesmo que porta a arma, Muito aquele feliz, também, Fábio. muitas vezes ele pode não ter, o não que está ali, tá, né? Muitas vezes esse dali, tá ali, né? Porque esse que porta a arma, muitas vezes, ele também pode não estar capacitado. Se contratar de afogadilho, não é a solução correta nesse exato momento. Não. Eu não sou a favor das armas, nesse aspecto. Eu acho que tem que haver treinamento, a pessoa tem que passar por todo... E mesmo assim, você não tem a garantia de que alguma coisa ruim não vai acontecer com aquela pessoa que está lá para proporcionar segurança. Então, isso é muito temeroso, muito temeroso. Nesse momento, você, de afogadinho, enfiar tudo, não vamos fazer, e de repente você pensa que está fazendo bem, você acaba tá fazendo um mal, praticando mal, porque você está botando a arma, uma pessoa com a arma, que você nem sabe se ela tem capacidade de utilizar. Né? Então tem que se pensar. Nós temos no nosso estado mais de 290 municípios. Então você pensa a situação em todos esses municípios catarinenses, praticamente todos pensam em contratar. Tá? Quantas empresas de segurança nós temos? Quanto material humano, quanta mão de obra de agentes de segurança existem em Santa Catarina? Vão conseguir suprir a necessidade de todos esses municípios nesse momento? Claro que não. Claro que não. Quantos milhares de profissionais serão contratados? Então, onde é que eu quero chegar? Daqui a pouco, essas empresas elas vão precisar atender às carências desses municípios.
E como tu frisasses muito bem, o que vai acontecer? Vão estar contratando por contratar e vão estar com pessoas capacitadas, pessoas que realmente sabem o que fazem. Né? Então, a situação do guarda armado, sinceramente, eu não vejo a menor possibilidade, eu não vejo isso com bons olhos. Agora, você ter alguém lá, que seja um agente educacional, que esteja lá dentro, tá? Que fique assessorando entrada, saída, fluxo, controle de pátio, auxiliar inclusive a direção em N momentos, por exemplo, hora de recreio, que você tem as crianças lá, isso é interessante, isso é importante. Tá? E essa pessoa ela vai estar incumbida a esse tipo de atividade, e realmente controlar esse fluxo, controlar essas situações. Né? Então, é nesse sentido que a ANVI, junto com as prefeituras, está trabalhando. É isso que nós recebemos de informação. Guabiruba recebia, através da ANVI, a informação de que aderiu a isso, e o próprio prefeito, em uma reunião com um grupo de pais, na sexta-feira, simultânea à minha reunião com a ANVI, também prometeu isso aos pais, de que seriam colocados esses agentes de segurança escolar, não guardas armados. Eu acredito que tudo que se vier a fazer nesse exato momento é importante, porque nós estamos vivendo um pesadelo, né? Esse terror. Eu só tenho medo, Fred, é que toda essa conversa, passado um tempo, porque o tempo é o senhor de tudo, eu só tenho medo que daqui um pouquinho todo esse pensamento, toda essa luta vai se levando, porque não tem nada que possa ser feito de imediato, vai se tocando e daqui a pouquinho caímos no esquecimento e voltamos à fragilidade novamente, pensando que está tudo na normalidade, até quando um outro louco cometer mais um ato desse. Essa é a minha maior preocupação nesse exato momento, viu? Temos que brigar para que não aconteça, tá? Eu acho assim, muitos me conhecem e sabem da minha transparência e das minhas lutas diárias. Eu acredito muito no que nós fizemos e temos por fazer. E eu acho que é uma situação preponderante que tem que ser resolvida. Eu sempre coloco assim, as pessoas, mas os teus filhos já são velhos, não frequentam escola. Eu tenho um netinho, cara, eu tenho um netinho de 5 anos que está na creche aqui na Ida Silva, 4, faz 5 agora. Eu tenho 2 sobrinhas, as filhas do meu irmão, que é diretor do João Bosco, que também sabe da situação das escolas. Então é uma menina de 4, outra de 9, também estão lá na Carlos Maffezoli. Então a gente tem familiares, e mesmo que não tivesse familiares, toda criança importa, toda pessoa importa no mundo. Mas quando eu falo toda pessoa, as crianças acima de tudo, Fábio. Nós estamos aqui, elas são a garantia do futuro de uma nação. E nós precisamos dar a elas tranquilidade, condições para que se desenvolvam e que lá na frente, quando nós estivermos, tomara lá que chegamos aos 80 anos, como a bengalinha, que elas possam cuidar de nós como nós queremos cuidar delas agora. Tá? Então nós não podemos deixar cair em esquecimento. E assim, o compromisso que eu posso dizer para ti, e eu acredito que o prefeito também tem esse compromisso, tudo isso que foi elencado pela Secretaria de Planejamento seja feito. Hoje, inclusive, uma diretora ligou para mim. Sei da fragilidade da sua escola, uma escola bem do interior, sei da fragilidade dos muros, e ela perguntando para mim, mas Fred, como é que vai acontecer? Não, serão prioridades, e a tua com certeza é uma das prioridades, porque é uma das escolas com maiores fragilidades, embora que seja bem lá no interior, mas precisamos garantir a segurança de todos, indiferente de onde residem. Eu bem sinceramente, eu tenho um ponto de vista aqui, e eu quero me expressar olhando bem para o telespectador, é o seguinte: como eu observo, e aí não estou fazendo um questionamento a você, é uma opinião minha. Como eu observo que essa administração ela tem uma grande preocupação com esse danado do parque, a Zirquelândia, eu tenho medo que a prioridade não seja feita conforme se necessita nesse exato momento. É o único temor que eu tenho, mas esse é um temor meu, pessoal. Porque se dá atenção, a cidade de hoje está basicamente abandonada. Nós não temos mais maquinário na rua. E outra coisa, voltando agora para o nosso ponto aqui que nós dois estávamos conversando, principalmente nessa área de educação, é assim, tem atitudes que podem ser tomadas neste exato momento para, pelo menos, amenizar a situação? Tem. Dispensa de licitação, contratar uma empresa. Só que assim, o que eu estou pensando, eu já estou pensando um pouquinho mais na frente. Você cria-se um passivo muito grande quando você traz essas empresas. Você está trazendo uma empresa, como você disse, ela vai ter que contratar. Ela tem que contratar. Ela tem que buscar gente no mercado. Não tem gente no mercado, ela tem que trazer pelo menos aquele que está meia boca qualificado. Só que para elas também é uma incógnita. Quanto tempo isso vai durar? Será que vai ficar... Qual é o nosso contrato? Nós vamos fechar por quanto tempo? Será que é para 6 meses? Ou se eu contrato... Olha o passivo, 6 meses, contratei 300 pessoas.
6 meses depois tem que dispensar, senão renovar para o outro ano. E quando tiver férias, como é que vai ser? Então, eu fico pensando toda nessa situação. A ANVI está fazendo ali a sua parte, mas assim, ó, eu já sou daquela opinião. Momentâneo, agora, isso. O futuro, na minha visão, seria o quê? Funcionários contratados pelas prefeituras, com treinamento, com capacitação, fazendo aqueles cursos que tem que fazer para segurança, não armado. Com um cacetete, sei lá, um taser, alguma coisa para dar. Se uma pessoa, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Então, eu tenho essa visão. Agora, as prefeituras vão suportar. Hoje em dia, Guabiruba tem quantas escolas aqui, Fred? Vamos supor, só na rede municipal. Creches e tudo. 17 escolas. São 17 profissionais que tem que trazer. 34, Fábio. 34? Porque tu pega as 17, nossas creches, nós temos creches que começam 4h30 da manhã, vão até às 19. Tá, e por exemplo, um profissional desse. Não, dois profissionais. São 2 profissionais. Profissionais e mais uns 2 ou 3 para ser o coringa, porque de repente alguém falta. Bem, isso. Então o que acontece? Por exemplo, uma escola regular. Tiremos as creches, coloquemos apenas as escolas básicas. O horário de funcionamento delas é das 7h30 às 17 horas. Só que tem criança chegando 15 para 7, 7 horas, ou seja, aquele profissional tem que estar lá. Tem criança saindo 17h30, aquele profissional tem que estar lá. Em outras palavras, ele vai ter que estar praticamente das 6 às 18. Então são no mínimo 2 profissionais por educandário. No mínimo, dois e ainda mais aqueles coringa que é... Mais aqueles coringas. Que são as pessoas que vão ficar, né? Acontecer um imprevisto, a pessoa porque aí não pode prever. Adoeceu, vai lá cobrir ele, vai fazer aquele, né? Vai ficar indo para lá e para cá. Eu, na minha visão, essa seria a solução. Agora, vai acarretar ônibus para o município? Vai. Como é que vai vir uma contrapartida de alguém para nós nesse momento? É difícil, porque o próprio governo do estado é o primeiro a muitas vezes abandonar o barco e dizer, te vira, a minha parte eu estou fazendo. O governador Jorginho contratou em uma empresa aí 70 milhões de reais, pelo menos para tocar até o final do ano, de emergencial. Então, eu penso tudo nisso, no passivo que vai ser criado por uma empresa dessa, ou vai se abrir apenas empresa de fachada, ou vai se contratar pessoas apenas pelo salário. Quer dizer, o salário de Babiruba é uma porcaria. Mas vamos dizer assim, não no ramo da educação, que acompanha o piso nacional. Mas nos demais cargos ali é vergonhosa. Se o próprio prefeito admitiu que Guabiruba não é mais atrativo, por que eu estou falando o contrário? Estou falando que é certo. Não é. Aí vai se contratar segurança. Para contratar segurança especializada, tem que ter um valor salarial um pouco melhor. Outra coisa, conscientização dos professores, cursos, inclusive de defesa, né? Agora, como? Vamos ter que contratar. Por quê? Polícia Militar não dá. Não. Nós temos aqui um efetivo de aproximadamente 12 policiais, quando nós deveríamos ter 25. Como é que vamos fazer ronda? Como é que nós vamos fazer alguma coisa, meu Deus? Essa é a realidade que nós vivemos. Imediatismo não dá. Agora, alguma solução paliativa, dispensa de licitação, se o Guabiruba quiser partir na frente, e vai lá, contrata uma empresa, deu. É momentâneo. Vamos apenas botar uma massinha para tapar o buraco, mas ele vai ter que ser tapado de uma forma definitiva, né? Com certeza. Com certeza, né? E aqui a própria questão das formações, né? Que nem frisasse, precisa acontecer? Precisa. Né? Nós, profissionais da educação, a gente não gostaria de passar por esse tipo de capacitação. Bem ao contrário. Quiçá nunca tivesse que acontecer, mas infelizmente nesse momento precisamos passar por capacitações, por formações, para saber como agir em determinadas situações tão adversas quanto essa, né? Pelo plano que foi apresentado pelo secretário, você disse o secretário, qual é o secretário que... É o do planejamento, não é um plano, é um levantamento. Um levantamento. Um levantamento das necessidades das escolas, o Anderson. Nessa do Anderson, tem essas necessidades também de se fazer um treinamento com os professores? Ou se não, professores ou com algumas pessoas? Essa parte compete mais a nós na Secretaria de Educação, né, Fábio? Então isso está dentro do nosso planejamento, mas o que é o planejamento da educação? Agora, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, ali, o que ela colocou? Ela fez um levantamento das estruturas físicas. Física, e viu as necessidades. Isso, as necessidades físicas foram eles que nos detectaram e nos apresentaram. Então, nós vamos estar nos reunindo amanhã, ou mais tardar quinta-feira, essa semana, com toda a certeza do mundo, para traçar justamente quais são as prioridades. Quais são os educandários prioritários a receber já essas melhorias. E tem que deixar assim também bastante registrado, e isso é importante que se registre, que muitas
Escolas, através de suas APPs, estão nos procurando para fazer parceria, para ajudar, querem ajudar, querem se movimentar. Mas de que forma, Fred? Não, através de eles próprios de estarem auxiliando na guarda, auxiliando no controle dessas pessoas. Se eu não me engano, eu acompanho uma matéria essa semana, Fred, de um pai, não sei se foi em Santa Catarina. São João Batista. São João Batista. São João Batista. Que ele se prontificou. São João Batista. Ele foi para lá, ele estava fazendo esse trabalho lá na entrada da escola, porque tem um filho lá dentro. Sim, né? em São João. Então, assim, a participação das famílias é importante, Fábio. E é muito importante a participação das famílias também no seguinte, no que tange ao controle dos filhos. Agora eu vou entrar em outra esfera. Tá? Muitas vezes a gente pensa que a violência, que os problemas, eles vêm apenas do exterior. Muitas vezes nós temos os problemas internamente, até dentro das nossas famílias. Hoje, o que nós sentimos, assim, como educadores, como professores, como família, no geral, é a falta da presença dos pais. Os filhos, por exemplo, eu tinha muito disso quando diretor de escola. Os pais vinham, graças a Deus, eu sempre tive um relacionamento muito bom lá no Lajeado, ainda tenho hoje. Estou em casa lá, uma comunidade que eu adoro. E os pais vinham para mim, Fred, meu filho em casa, ele chega, ele fica no computador, eu sei onde é que ele está. Eu sei onde é que ele está. Ou ele está no celular, eu sei onde é que ele está. Ele, pelo menos, não está na rua. E aí, sempre foi uma situação que eu coloquei para esses pais. Tá, mas peraí, tu sabes onde ele está? O corpo dele, tu sabes onde ele está. Fisicamente, ele está ali exposto. Fisicamente, ele está ali exposto para ti. Mas a mente, o que ele está vendo no celular, o que ele está vendo na tela do computador, onde ele está se inserindo, você não sabe. E hoje a internet, né, até uns dias atrás comentando com o próprio comandante aqui da Deep Net, da Deep Web, né, que é o lado obscuro da internet, onde você não rastreia IP, você não rastreia nada. Então ali você tem uma série de acessos que as pessoas que têm um pouco de conhecimento de internet conseguem entrar. E ali tem muita coisa ruim. Então, é isso que eu gosto de sempre frisar para as famílias. Elas precisam ter um controle em cima dos seus filhos. Nós precisamos ser pai e mãe. Ser pai e mãe não significa você bater no filho, você espancar o filho, mas você corrigir. Você trazer ele para a razão. Então, muitas vezes, a permissividade, deixei meu filho contente porque permiti. A permissividade em exagero, ela não traz nada de bom. E o que nós fizemos? O que nós controlamos? Ontem, por exemplo, uma diretora me trouxe uma criança com rojão. Né? É normal, Fábio? Nós fazíamos quando éramos crianças. Fazíamos. Não vou ser mentiroso. De jeito nenhum. Não é nada aterrorizante um rojão. Mas o pai sabe disso. O pai controlou a mochila desse filho antes de sair de casa. O pai olhou o que esse filho está levando para casa. Então, tirando de casa e levando para a escola, ou vice-versa. Então, essas situações, as famílias precisam nos auxiliar. Elas precisam estar junto desse processo. Muitas e muitas vezes a gente tem essa situação com adolescentes, com maiores, que você não sabe o que eles estão fazendo. Pais chegam a nós, mas revista a bolsa do menino. Nós não podemos botar a mão numa bolsa. Eles querem jogar para cima da escola. Nós não podemos. Aí quando você diz para um pai, mas eu não posso nem abrir a bolsa da criança. Mas Fred, tu está ficando doido? Não posso. Não posso. Por mais que eu tenha toda a convicção de que há algo errado, não posso. Então, são situações que a gente precisa dos familiares. E assim, né, tem que se entender que a escola é uma parte da educação, a principal é dentro de casa, e os pais têm que tomar ali a sua rédea e o seu comando, porque não pode só querer ter filho e depois jogar para a escola, para a creche e deixar que os outros criem. E isso não é certo, isso não é correto, né? Nesse exato momento, você, por exemplo, teve aí a noção, porque eu já falei até sobre isso aqui, né? Que as pessoas pensam, eu tenho um pensamento diferente, você também me parece comunga do mesmo desse negócio de APP. Aí eu vi um monte de gente, eles dizem, vamos pegar o dinheiro da APP, vamos nós contratar segurança para botar nas escolas. Cara, aí eu fico aterrorizado, porque eu digo, poxa vida, será que eles estão pensando que o dinheiro, que é essa contribuição, que é para fazer coisa para as crianças, vai usar daqui a pouquinho aí, vamos pagar aluguel, roçada, água, luz, telefone. Então não é escola municipal, mas você deve ter recebido alguns pais com esse tipo de proposta, né? Lá na secretaria. Na verdade, assim, Fábio, o que acontece? Eu sempre gosto de deixar muito claro
que a APP ela é uma das instituições da gestão democrática da educação, né, junto com os conselhos escolares, junto com os grêmios estudantis. Então a secretaria ela não se envolve. Se a decisão parte da APP, nós vamos contratar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, sinceramente eu não me envolvo, porque é bastante difícil você querer ir contra um colegiado, ir contra um grupo. Mas um colegiado que tem no seu comando uma diretora de escola, para mim não é um colegiado democrático, não é parcial. São muito poucos, né? Diretor de escola, a ordem da secretaria hoje é que não sejam mais. De forma alguma, as APPs nós queremos, e essa é a instrução passada, que tenham a presidência pais, que tenham na presidência pessoas que não façam parte da direção escolar. É o mais importante. Não, tem que ser. Tem que ser. Porque assim, Brusque ainda tem aquela política, né, de que tem que ser o diretor da escola. Né? E aí a gente vê ali absurdos que eu não consigo entender. Vai comprar torneira, vai comprar lâmpada, Tá, mas que gestão de recursos é essa ali? Eu já tenho uma visão diferente sobre isso tudo. Mas eu tenho certeza. Eu escuto, vem uns para mim, eu digo, pô, cara, coloca na mente que a APP não é mais essa função. E também assim, porque são soberanos. Não são soberanos. A APP está pagando rosada? A APP querendo pagar a conta de luz? A APP querendo comprar bolo para criança? Beleza. A APP querendo comprar no final do ano um presente com dinheiro arrecadado para dar para cada aluno ali? Beleza. Agora, para comprar torneira, lâmpada, fazer instalação hidráulica, aí me desculpa. Aí, para mim, isso não existe autonomia, nem é democracia. O que acontece? Até dentro da própria, voltando a essa questão das presidências, uma das nossas propostas que eu estava conversando com as próprias direções escolares é mexer sensivelmente nesses estatutos e fazer algo que não permita diretor ou quem está na equipe gestora estar na cabeça. Ele, naturalmente, ele é cabeça porque ele está no Conselho Fiscal. O diretor é membro nato disso. Né? Ele vai estar inserido na APP? Lógico que vai estar inserido na APP. Tá? Agora, não pode exercer a função de presidente, vice-presidente, tesoureiro, isso é antiético. Isso não é legal. Não pode estar mexendo com... Porque as prestações de conta têm que ser feitas e tem que ser feita por quem está na presidência. Né? Como é que você vai justificar? Ele que responde. Então, ele está ali para fiscalizar. Essa é a minha visão. Né? Diretor, qualquer função que ele assumir. Menos essa que vai gerir o dinheiro. Deixa os outros ali. Faz parte do Conselho Fiscal, né, Fábio? Ele está ali para fiscalizar, para ver se está tudo acontecendo direitinho. Né? Então, é essa situação que a gente está querendo agora mexer nesses estatutos, sim, para que proíbam pessoas, né, para que pessoas da comunidade sejam angariadas para isso. E muitas vezes o que a gente ouve das nossas APPs, porque é difícil arrumar alguém da comunidade. Não é. Infelizmente, você não vai achar... Vamos supor, eu vou te dizer como eu procedia no Lajeado Baixo, por exemplo. Você não conseguia 2 chapas, 3 chapas, era difícil. Mas você sempre conseguia aquelas pessoas que queriam ajudar. Sempre tinha. Que é o mais importante, melhor que qualquer chapa. Vencia a APP, agora no ano 2023 venceu minha APP. Tá? O presidente não pode ficar mais, em virtude de estatuto, não sei o quê. Quem quer fazer parte? Tá? A gente convocava a comunidade, chamava as pessoas, uma aqui, outra ali, vamos lá, gente, ajuda. E o que eu muito gostava, ao final do processo, embora que houvesse uma única chapa aclamada, mas ao final do processo sempre pedi aos nossos presidentes que abrissem a quem estava na Assembleia para que aparecesse de repente, alguém que aqui está, quer vir tem conosco, interesse de participar? Tem interesse. Fábio, praticamente em todas elas, sempre tinha aquele que levantava o dedo. Mas eu gostaria, venha. Não tem mais um cargo? Entra como vogal. Entra como alguém que está participando conosco. Né? E isso é importante, a participação da comunidade dentro dessas APPs, dentro dos conselhos escolares e assim por diante. Mas isso vem crescendo, está diminuindo? Como é que está, Fred? Porque na visão, eu que estou de fora, né? É muito cômodo falar quem está de fora. Mas na minha visão, eu que estou meio, né? Eu acho que eu não vejo esse envolvimento todo. Talvez você que está lá, né? Não está hoje dentro da escola, mas está em todas as escolas. Tá em todas as escolas. Talvez você veja, talvez seja diferente, ou realmente o pessoal está recuando? É uma dificuldade para tu arrumares pessoas para fazerem parte do corpo da APP. É uma dificuldade. Mas não é impossível, Fábio. Não é impossível. Mas é difícil. É difícil, mas você tem que chamar as pessoas, você tem que convocar as pessoas. Eu, na época de diretor, chegava, Fábio, vem cá. Poxa, cara, tu tens filho aqui, tu és um cara participativo, tu és uma pessoa que gosta de fazer as coisas, vem junto comigo.
vem junto com a equipe. E claro que eu recebia não, eu recebia mais sim do que não. Poxa, vamos lá, cara. Não, vou. Então, mais sim do que não. E hoje, o que eu vejo assim, ó, quando nós falamos em assembleias, Fábio, o percentual de participação dos pais nas assembleias após a pandemia aumentou muito. Aumentou muito. A primeira assembleia presencial que nós tivemos foi no ano passado, em 2022. Até 2021 nós tínhamos as assembleias virtuais, né, que eram feitas através dos aplicativos. Em 2022, os relatos das direções me deixaram estarrecido de tantas pessoas que frequentaram. Coisas assim, por exemplo, de uma assembleia de escolas grandes, vou citar a Mafezoli, que vinham 40, 50 pessoas, ter 200 pessoas, ter 220 pessoas. As pessoas começaram a voltar. Esse ano os relatos também das assembleias foram com muitas pessoas, e isso é importante. Nós precisamos disso. Quando a gente fala dessas pessoas agirem dentro da APP, como algum membro efetivo, presidente, vice-presidente, se torna um pouco mais difícil. Nós sabemos que as pessoas têm carência de tempo, tem uma série de fatores hoje que de repente atrapalham um pouco o envolvimento. Mas as pessoas também têm que ter a noção de que é importante estar junto. Mas isso, Fábio, não é só nas APPs. Isso é em igreja, isso é em todas as esferas. Não está fácil de você conseguir trazer as pessoas para fazerem parte das diretorias. O que eu mais percebo assim no todo, né? Quando você falou ali de pandemia, principalmente todo mundo veio, mas veio com a intenção também de ajudar, mas principalmente de cobrar, né? Eu me apresentei aqui para cobrar. Ó, onde é que está o álcool gel? Como é que vai ser? A máscara vai ser usada? A prefeitura vai fornecer? Nós temos que vir de casa? Como é que é a higienização? O que é que está sendo feito? A maioria veio. Por isso aquele volume enorme de pessoas, né? A gente sempre gostaria que esse volume depois se perpetuasse, né? Continuasse acompanhando, porque é importante o envolvimento dos pais com a escola, com o seu filho, com a comunidade, né? E eu não estou falando aqui de envolvimento porque tem todo tipo, né? Tem todo tipo. Tem aquele que vem que se envolve com intenções políticas, né? Você sabe que eu estou aí, estou trabalhando, né? Você é presidente disso aqui agora e tal. Ano que vem tem eleição, né? Eu sei que tem alguns, ainda tem esse monte de calhorda em algum lugar. Tem. Isso aí tem aqueles que fazem e espontaneamente, nem por ele, os outros o impelem para ir para aquele ramo da política, porque veem que é uma pessoa, né, trabalhadora, uma pessoa que está empenhada, ele não tem interesse, ele é jogado pelos outros lá. E aí a comunidade trabalha, tem esse tipo e tem aquele calhorda mesmo, aquele que vem realmente ele tentando fazer o bafafá. A gente espera que realmente isso possa aumentar, que as pessoas possam participar. Tem que estar lá junto, tem que acompanhar, para depois não chorar. Chorar, não, por que eu não... Não, porque você não acompanhou, porque você não quis. Né? Então nós temos que ter esse pensamento. Nessa reunião que vocês tiveram lá na ANVI, teve alguma coisa definitiva? Foi-se dado um prazo? Vão fazer uma licitação, vão abrir, vão contratar os municípios, todos eles vão participar, quanto é que vai ser o percentual, alguma coisa se definiu nesse aspecto? O que colocaram para nós ali, principalmente em relação a esse agente, né, é de que em 30 dias isso esteja resolvido. É isso que eles nos passaram ali, por isso todos os municípios, dos 14, 9 aderiram, marca muito aqui que nossos 3 aqui, Botuverá, Brusque e Guabiruba, os 3 aderiram, e de que em 30 dias essa licitação estaria pronta e de que esses agentes estariam vindo. Isso é um peixe que eu estou vendendo que eu comprei deles, tá? Então eu não sei, eles vão estar passando para nós agora, a reunião foi na sexta, até agora ainda esse material não veio, mas eles estariam nos enviando para que nós passássemos a eles, para o pessoal da ANV, dados, né, das escolas, então, por exemplo, horário de funcionamento, número de alunos, quantas escolas são, isso para que o mais rápido possível essa licitação acontecesse e em 30 dias seria resolvido isso. Fábio. Estou falando pela boca dos outros, né? Fábio, eu estou falando o que me falaram. Tá. 30 dias? Eu de vez em quando, eu acredito no Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, São Nicolau. A gente torce, como a gente gostaria que esse país fosse um pouco mais sério e que, com a palavra dada, como um prazo que você coloca
mural ou num outdoor dizendo esta obra está sendo feita pelo governo do Estado. O prazo de conclusão dela é de 2 anos. E tem obra que está há 20 e até hoje não terminou. Como a gente gostaria que esse país fosse um país sério. Mas, lamentavelmente, isso não acontece. Mas, pelo menos, um prazo foi dado. Você falou pela boca dos outros, eu estou falando em cima do que você falou. Já estou falando em cima da boca dos outros. É o que me contaram, né? O que me falaram em reunião. Então, é o que eu posso falar nesse momento, né? Na reunião foi você, o prefeito também estava lá em... Não, nessa reunião era só do Colegiado de Educação. Aquela da AMB você teve lá em Blumenau junto com o prefeito? Não. Ali foram só os prefeitos. Só os prefeitos. Exclusivo dos prefeitos. Tá. Você tinha falado para mim que tem 17 escolas, nós não podemos esquecer que nós temos também 17 escolas da rede municipal, é isso. Nós não podemos esquecer que nós também temos os alunos que são do Guabiruba da rede estadual. E esse pepino, pelo menos esse pepino é o governo do Estado. Né? E são eles que tem que botar. Né? Vamos ver se o Jorginho ali, o governador, Jorginho Melo, com essa dispensa de licitação, política adora a dispensa de licitação. Não sei porquê. Eu umas coisas que passam na minha cabeça, não sei porquê. Mas eles adoram. Mas vamos ver se pelo menos vai chegar. Nós temos que chegar em todos os cantos. Não é só em Florianópolis, São José, Palhoça, Joinville, Tubarão, né? Criciúma. Não. Tem que ser em todos os cantos. Vamos ver se isso realmente vai chegar. A gente torce para que chegue. Né? Agora, quantas escolas nós aqui, fora, nós temos só as 2 estaduais, João Bozo, Carlos Mafezoli. E a Mafezoli, João Só Bozo. as 2. Só as 2. Só as 2. Só as 2. Isso daí acarreta ainda mais contratação, mas aí é parte do governo do Estado. Parte do governo, né? Eles têm... Dessas 17 que nós temos em Guabiruba, agora vamos falar a realidade nua e crua. Quantas estão em condições perfeitas e quantas estão em dificuldades nesse exato momento? Em termos de muro, né? Não, nua e cru. E outra coisa, já vou engatar outra aqui. Você falou que diz que tem porta, que trava eletrônica, câmera de segurança. Funcionam? Funciona. Toda ela? Funciona, eu passei uma por uma, cara. Tem uma câmera aqui, outra que precisa dar uma arrumadinha, mas não, mas... Mas grava tudo direitinho? Não, opa, tem o DVR, né, Noco? É isso? O DVR, né, que grava, né? Obrigado, Noco. O Noco tá lá atrás. Aí o que acontece? Não, eu passei em uma por uma. Na verdade, eu sempre passo nas escolas, né? Eu de manhã, das 8 às 9, minha missão é passar nas escolas, sempre uma diferente, para ver como é que tá a situação, conversar com o pessoal, conversar com os profissionais. Gosto de fazer isso, cara, gosto muito. E principalmente conversar com os alunos. Eu sou professor e estou na parte burocrática, na sala de aula com as crianças é muito agradável. Mas, enfim, assim, nu e cru, perfeição, já te falei antes que a perfeição não existe. Não. A perfeição nós vamos trabalhar e jamais vamos atingi-la. Tá? Não acredito em perfeição. Perfeição Deus a tem, nós humanos somos falíveis. Em boas condições, o que eu poderia te dizer assim, que garantem segurança praticamente todas, Fábio? O que assusta, assim, a gente não é a palavra assustar, agora também estou sendo infeliz na minha observação, mas o que carece de cuidado são umas 2, 3 escolas realmente que tem um muro mais baixo que a gente vai ter que... E essa é a situação de prioridade que eu falei para ti, que a gente vai ter que elencar essas prioridades que são escolas... que tem muros mais baixos, que tem cercas mais baixas mesmo. Tem escolas que não tem muro também? Não. A Ana Otília, ela tem uma situação, mas é uma situação que eles têm um morro, né, bem em pé, e ali realmente teria que se fazer uma cerca, alguma coisa de tela, mas o acesso é bem difícil de ser feito. Assim, escola sem muro, escola aberta, sem cerca pelo menos, desconheço. O que realmente precisa ser feito, algumas delas, agora depois desse levantamento todo feito pelo pessoal do planejamento, elevar esses muros, algumas delas que ainda não têm interfone, que de repente necessitarem de nós instalarmos esse interfone, outras já sinalizaram que não precisam, porque é muito visual a situação de abertura e fechamento que eles conseguem ver da própria direção, né, as pessoas que estão a adentrar. Mas, assim, o que eu posso dizer, todas elas, de certa maneira, são fechadas sim, isso não tem. Você dificilmente, se quiser pegar um dia, passar pela Guabiruba e tentar entrar numa escola e que o portão esteja aberto, isso vai ser muito difícil de acontecer. Tá? Elas têm isso é uma preocupação que a gente já tem há alguns anos e algum tempo que é feito. Agora, que nem eu disse para ti, nu e cru, perfeição não existe. Nós vamos ter que melhorar e melhorar sempre, isso é em todos os aspectos. Quando eu falo melhorar, nós há 2, 3 anos colocamos as lousas digitais, todas as nossas escolas têm lousas digitais, nossas escolas todas têm ar-condicionado, nossas escolas oferecem, é bom, é ótimo, é perfeito, não é, tem que melhorar sempre.
E Fred, nessa linha ali que você falou, por exemplo, aqui, ó, eu presto muita atenção nesse aspecto assim, que o mais importante agora é nós fazermos o paliativo de início, né? Vamos contratar, e vamos pensando pouco a pouco, porque ninguém vai conseguir tirar uma fortuna de dinheiro para fazer tudo uma hora. Primeiro que nós nem temos mão de obra capacitada para fazer tudo uma vez. Até mesmo na hora de construir, ó, tem que aumentar. Mas assim, ó, vocês têm uma previsão, por exemplo, na parte física, eu estou falando, aonde tem as escolas com muros baixos para levantar. Imediato. E isso daí vai começar, já começou? Não começou. Por isso que eu te coloquei, que o planejamento agora me trouxe tudo isso, né, todo esse levantamento, quais são as necessidades, e isso imediatamente, sentar amanhã já com o planejamento, elencar tudo junto com o prefeito, e ó, isso aqui tem que ser feito já. Você acredita que essa semana que vem já começa? Essa semana esquece. Semana nós estamos aí na quarta-feira, mas a partir de semana que vem a gente tem que começar a se pensar como... Não pensar, começar a botar a mão na massa. Pelo menos já comprar o material, para o material estar chegando, para depois vir a equipe de pedreiros e fazer o trabalho. As equipes técnicas. Até porque penso eu que a prefeitura tem, né, no seu quadro ali, na Secretaria de Obras, eu acho que deve ter pedreiros e essas coisas, ou acha que se precisa contratar uma empresa para fazer isso? Não, tem. Nós temos uma empresa terceirizada que faz esse trabalho. Tem empresa terceirizada que faz isso para nós já. Você enfrentou recentemente, depois eu vou falar sobre um banner que está começando a circular aí, né? Mas você recentemente deu aquele grande problema lá com a escola João Jensen, que foi aquele João Jensen. O meu alemão é assim mesmo, Jensen. Quem quiser que entenda. O Fred, mas aí eu como alemão eu falo o Jensen, mas é Jensen para mim. Tá bom, é Jensen mesmo, essa João Jensen. O que ficou definido daquilo lá? Não tinha planta? O que foi? Foi um barulheiro? O que aconteceu na realidade? Estava certo a concretagem? Porque dizem... A concretagem está pronta. Não, a concretagem está certa, Fábio. Aquilo ali hoje, com toda a base, é concreto de 12, 13, 14 centímetros. É alto assim. Sim. Cara, para uma quadra, isso ali, dá para botar um caminhão em cima. Certo. O que acontece? A grande manifestação da comunidade, e justa, tá? Eu não tenho medo de falar isso, e justa, a comunidade está correta em cobrar, sim. Tá. De que houve uma série de situações de que foi prometido de que essas obras terminariam logo. Nós tivemos uma reunião com esses pais em agosto do ano passado. E há uma morosidade muito grande para término disso. Já pedimos ao prefeito, já pedimos ao setor de planejamento para que aconteça. Nós precisamos daquele educandário pronto, nós precisamos da quadra de esportes para que essas crianças possam fazer atividade física, possam jogar um futsal, possam fazer uma brincadeira, e isso precisa ser concluído. Tá? A comunidade hoje ela se manifesta, inclusive mencionastes do banner, deve ser isso que queres comentar? Não, João Jensen? Que está saindo ali, já estão divulgando aí. Isso, perfeito, até conheço a mãe que fez, conheço as pessoas que fizeram. E eu acho a manifestação, de certa maneira, justa sim, porque ali o que precisa acontecer, precisa ter ação maior. Só que eu sempre, não é tirar a educação da reta, desculpa a forma como eu estou me expressando, mas eu volto a insistir, a educação, parte pedagógica, a educação financiar as obras, nós estamos aqui. Agora uma mãe ligou para mim nesses dias atrás, tranquilo, super tranquila mesmo, poxa Fred, quando vai terminar? Aí eu olhei no telefone, conversando com ela, disse, senhora, eu sou professor de português. Eu não consigo te dizer isso. Porque o que acontece, Fábio? Nós já estamos há meses. Vai terminar, vai concluir, vai terminar, vai concluir, vai terminar, concluir, não conclui. Mas é a empresa terceirizada que está fazendo isso? Sim, mas termina-se uma etapa, por exemplo, a quadra foi concluída no dia 3 de março. Nós estamos hoje no dia 18 de abril e estagnou o trabalho. Está me entendendo? E aí nós precisamos de todos os segmentos, de todas as secretarias para que continue essas obras. Nós precisamos, por exemplo, da Secretaria de Planejamento, que são os engenheiros. Está entendendo? Então, a comunidade, na sua manifestação, ela está justa, ela está correta. Eu jamais vou dizer para eles que eles estão incorretos. Eles têm que cobrar mesmo. Tem que ser feita a cobrança. Porque nós precisamos, como entidade pública, terminar aquele trabalho. Mas se nós temos um engenheiro, onde é que eles estão? Estão tudo lá dentro do parque? Não é. O problema é que as empresas não vão e executam o serviço, mas tem que ser cobrado da empresa. Você tem que notificar a empresa. Isso eu ontem ainda conversei com o próprio prefeito e com o setor responsável. Notifique a empresa. Porque a empresa que bota o paver não foi lá colocar. Porque hoje era para chover. Não choveu. Cara, notifica.
Notifica mais uma vez, daqui a pouco essa empresa não pode participar de licitação na Guabiruba, vamos ver se não vão se agilizar. Então esse é que é o problema que está se enfrentando lá, essa conclusão não se dá. E agora se tem previsão, porque isso era para ter sido concluído já há um bom tempo, né? E agora tem alguma coisa de concreto? Estamos cobrando. Eu espero que agora que estão colocando o paver, que isso dentro de um mês e meio seja resolvido. Espero, né? E aí... Espero. A gente cobra, Fábio. Quem me conhece sabe que eu sou bem chato às vezes, cara. Eu sou muito chato. Porque, assim, ó, eu acredito na educação. A educação ela precisa ser feita da melhor maneira possível. Então, uma escola que não esteja 100% pronta, uma sala de aula que não esteja 100% pronta, ela não é compatível para o trabalho da educação ou para o trabalho com os estudantes. Quando eu vejo um professor de educação física que gostaria demais de ter uma quadra e não a tem que fazer um espaço alternativo ao seu trabalho, isso não é trabalho. Então, a própria professora que ali atua, foi minha aluna no João Boas muitos e muitos anos, a gente conversa muito, nós precisamos fazer as coisas acontecerem. E às vezes são pequenos detalhes que não fazem acontecer. E precisamos cobrar daqueles que nos prestam serviço. A empresa que nos presta serviço, ela recebe e ela precisa fazer acontecer. Então, na realidade, não é a prefeitura que está faltando, é cobrar mais. Então, esse aqui é o ponto principal, porque se a empresa está lá, ela vai estar recebendo, está fazendo, que no serviço público é assim, ó, mediu 2 metros, paga os 2 metros, agora faz mais 2. Mediu, paga mais 2. Mas se ela está recebendo, por que ela não está fazendo? Porque esse é o aspecto ela recebe justamente por isso, ela recebe por metro quadrado, tá entendendo? Então, mas tem que se fazer, né? Tem que fazer. O problema é que tem que se cobrar. Se ela está recebendo direitinho, tem que ser cobrada. Tem que ser cobrada. Mais cobrada. É isso que está faltando por parte da prefeitura, cobrar mais. Está recebendo, ganha pago. Não é que ela ganha pago antecipadamente. Não ganha. Não onera os cofres públicos, mas onera a situação das escolas, onera a situação da população. Então, isso é uma situação que a gente já tem apalavrado e conversado agora ontem, ainda novamente com o prefeito. Precisamos terminar, precisa concluir. Está na hora. E essa escola, ela está com problema, essa tem problema de muro, é muro baixo, ou não tem muro? Não, o que me colocaram ali, o colégio não tem muro. Não, eles têm uma cerca ali de tela, ela é alta. Eu até nessa escola foi uma das que vistoriei, eu mesmo fui lá. O muro frontal dela era um muro de 1,60m, 1,70m, com gradil, e ela tem em torno de si uma cerca com tela. Como é que eu poderia te explicar? A escola era em cima, ela tem um elevado, então, por exemplo, o terreno vizinho ele é muito mais baixo, ele fica praticamente a 2 metros do topo, ou 2,5 metros do topo da cerca. A questão do muro ali que as pessoas estão reclamando, eu sinceramente eu acredito que seja aquela parte que não está concluída. Então ali aquela parte que não está concluída, ela é a quadra, é toda uma parte frontal lá, Fábio, que é isolada, a escola está isolada. Tá? Existe um muro na escola. Só que daí toda a parte desportiva, sala de informática, biblioteca, é uma parte lá na frente. E essa precisa ser conclusa e essa precisa ser fechada. Os alunos hoje não têm acesso àquilo lá, mas eles precisam ter acesso. Tá? Então, é isso que a comunidade, acredito eu, que esteja cobrando, em relação a muro, principalmente. Porque foi feita uma cobrança de uma das pessoas que está envolvida também com a APP de lá, e ele disse... Essa pessoa chegou a postar e a mandar para mim e disse... Está precisando de muro, né? Está precisando de muro aqui. E aí, inclusive, está circulando... Eu até vou botar aqui para não cometer o erro de comer algumas palavras, porque está circulando um bonezinho, né? Coisa ali baixa de enrolação, 2 anos de descaso com a escola João Jensen. Estamos cansados de promessas, queremos o muro já. Aí eles colocam muro já. Por mais segurança em todas as escolas, o que eu acho correto. Todo ele que se manifesta nesse sentido, eu acho que é correto. Mas é que eu acabei de falar, eu não discordo deles, de jeito maneira alguma. Tá? Não discordo mesmo, seria muito hipócrita se eu estivesse discordando deles. Né? Mas, infelizmente, é a situação que eu te relatei. E hoje de manhã, a gente fez a entrega de uniforme escolar lá na escola, nessa escola, com o prefeito. Você falou num assunto bom. Fred, por que... É uma curiosidade. Porque o uniforme só veio agora? Por que muitas vezes tem um uniforme que chega lá para junho, julho. Mas chegou em abril, peraí. Julho, não. Eu não disse que é aqui. Eu disse que muitas vezes tem colégios aí que
muitas vezes talvez esquece, aí esse ano não deu, mas por que isso? Não, tá. Aí vamos lá, deixa eu já dar uma justificativa assim um pouquinho. Porque foi feita a licitação, outra empresa lá vencedora, não deu isso, não deu aquilo, não sei o que. E aí ela ficou de entregar e começa por aí isso, não? Não, cara, a nossa maior preocupação sempre qual é? Início do ano tu começas a receber os teus alunos, então tu não tens um número fechado de alunos. Nós aqui na Guabiruba, nos últimos anos, nós temos um aumento assim anual de em torno de 5, 6% de alunado. Né? Então você começa o ano, essas crianças começam a vir para ti. Nós compramos os uniformes conforme tamanho. Então as direções, o que elas fazem? Lá na primeira semana de aula, o Fábio se matriculou lá, o Fábio é aluno nosso, vamos lá, tira a medida do Fábio, o Fábio vai precisar de um uniforme. Você gentil contigo, um uniforme G. E isso nos é repassado na primeira semana de aula, aí enviado para a empresa. Então há um procedimento. Muitos nos perguntam, poxa, mas por que não comprou ano passado? Tá, mas aí o que vai acontecer? Você vai comprar ano passado, você pode comprar menos do que a necessidade, de repente, tá? Do que o número de alunos que vão estar frequentando no início do ano, e você vai fazer a entrega para X, Y não, e assim por diante. Então, o uniforme de verão, normalmente ele tem essa morosidade. A uniforme de inverno, inclusive hoje já na própria matéria que foi colocada pela imprensa nossa do município, nas próximas, eu não vou falar dias, porque eu também dependo de empresas, mas nas próximas semanas ele deve estar sendo entregue. Está sendo fabricado já. Está lá fabricado, o fabricante nos colocou de que está em processo avançado e de que nas próximas semanas ele deve estar sendo entregue. Então o grande problema às vezes não é nem a licitação, é de você ter o número de alunos, de você ter esses tamanhos. Essas crianças, os pais que as têm, sabem que em 3 ou em 2 meses de férias, o que era número, eu não entendo nada de roupa, tá? Mas o que era número 12 vira 14 e depois não sei se é B, eu não entendo nada dessas números. Muda tudo. Depende de quem fabrica, o número de um é 12, do outro é 14. É bem por aí. É que nem nós com camisa GG, né? Para um é G3, outro é G2, depende da marca, né? Depende da marca. Mas em relação ao uniforme é essa questão, né? Então agora, que nem eu disse, a de inverno ele vai chegar dentro das próximas semanas, está sendo entregue. Essa do verão que chegou, por exemplo, o Fred, ela é o quê? Ela é um short, três camisetas e 2 bermudas. 3 camisetas? 3 camisetas e 2 bermudas. Ô, prefeito! O senhor caiu na asneira ano passado de dar uniforme para os servidores públicos de Guabiruba, né? O senhor fez esse papel assim, vamos dizer assim, generoso, né? É até bom, viu? Eu gosto de uniforme, sabe por quê? Porque você não precisa estar todo dia tendo que botar uma camisa nova e alguém tá olhando para você, tá repetindo a camisa, se dane. Então eu gosto de uniforme. Agora assim, só deu uma camisa, 2 camisinhas para 2 camisinhas, mas só pro verão. Nós temos que usá-la também no inverno, né? Você não faz igual a educação assim também, né? Para os funcionários, para alguns, né? Não são todos que recebem, né? Mas por que não faz, né? Quando faz as coisas, faz direito, né? 2024 está chegando. Fred, vamos... É a despedida, se Deus quiser. Fred, vamos voltar aqui, que o mais importante é a educação, né? Então você falou sobre todos esses temas ali, nós falamos sobre a realidade que está vivendo a Escola João Jensen, né? Vai ser solucionado, a comunidade está cobrando e está correta não cobrar, que você é muito positivo nessa... Está correto não cobrar. Não discordo, jamais vou discordar. E tem que fazer, o mais rápido possível para finalizar, para parar com esse parto. Essa criança tem que nascer, né? Sim. Tem que estar lá, com certeza. Nós precisamos ter as melhores condições, sempre. Outro tema, essa é uma novela que eu acompanho. Claro, eu vou fazer os tópicos aqui com você para uma novela antiga. Eu escuto essa novela há 30 anos. Cara, de novo, eu sei que não tem nada a ver com João Bozo? João Bozo. Macaco velho esse João Bozo aí, pelo amor de Deus. E agora, Fred? Porque tudo preocupa também a educação. Não é porque é uma escola estadual, mas eu sempre digo aqui, falei essa coisa aqui um monte de vezes. Lá dentro, todo mundo está estudando lá é guabirubense, pô. É gente de Guabiruba. E a preocupação tem que ser de tudo e de todos. Quem cuida disso é o Estado. Não é isso não. Quem cuida disso somos nós. As pessoas de Guabiruba. Essa novela agora com um contrato suspenso uma vez, encerrado, parece que os capítulos vão continuar, né? Eu lamento muito, tá? Porque o Noco tá aí junto, a gente estudou lá, a gente se criou lá.
Iniciei minha vida profissional da educação em 92 lá. Trabalhei de 92 a 2013 no João Bosco como professor, principalmente do ensino médio. E me entristece muito, sério mesmo. O pessoal da gerência aqui, da Coordenadoria Regional de Educação, CRE, me enviou via Zap, a professora Flávia, que é hoje a coordenadora, parece que com orgulho, informando de que as obras estariam paralisadas e que uma segunda empresa estaria reiniciando essas obras. É triste, tá? É triste porque a gente vê o descaso com a educação, o Estado, né? Quando a gente pega, por exemplo, quando essa nova Assembleia Legislativa assumiu, eles informaram que o problema não é só João Bosco. Hoje você, em 1.000 e poucas escolas estaduais, você tem problema em 800. Né? Então é um descaso muito grande com a educação, e com a educação guabirubense ainda mais, porque nós temos 2 escolas de ensino médio. Para você ter ideia, hoje, Fábio, no Instituto Federal Catarinense, a gente tem em torno de 130 crianças estudando, adolescentes, não crianças, adolescentes de ensino médio estudando lá. Por quê? Porque, de repente, nossos educandários, e principalmente o João Bosco, que é a escola do centro, não reúne condições para ministrar as aulas. Os professores têm que fazer milagre lá dentro. Os profissionais têm que fazer milagre lá dentro. Né? Então, nós estamos perdendo alunos nossos que estão indo para a Brusque por falta de um educandário de educação, de ensino médio, que possa oferecer boas condições. E o Estado, pelo que eu vejo, assim, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e a coisa não anda. E eu vou ser sincero contigo, tá? Eu, nesses anos todos de João Bosco, 2013 foi o meu último, já se falava em reforma, Fábio, em 2006, 2007, 2008. Não, mas eu escuto, eu comecei aqui em Brusque, trabalhando em rádio em 1987, já na Rádio Araguaia, 87. Eu já ouvia falar, depois eu fui para a Rádio Cidade em 96, continuei ouvindo falar, saí da rádio, e continuo ouvindo até, e penso, como bons brasileiros, que a gente acredita sempre, acreditei que dessa vez... Não, e agora que me desculpa, né? Porque nós tínhamos um campo de futebol, não sei se você chegou a conhecer o João Bosco. Não cheguei. Nós tínhamos um campo de futebol aos fundos, que era a coisa mais linda, isso era a paixão nossa, nós fazíamos hoje, claro, estou fora do colégio, mas na época que nós ministrávamos aula lá, no grupo de professores, toda quinta-feira era sagrado, Fábio. Era o time dos professores contra o time dos estudantes. No campo de futebol suíço, que era top. A APP plantou um gramado lá na época, foi um movimento que fizeram, a APP com pais, não sei mais o que, gramado excelente, top. O que os caras fizeram? Cercado, bonito, foram lá, passaram o trator, derrubaram tudo, arrancaram tudo, porque aqui vai ser construído um prédio novo. E tá tudo parado, tá tudo jogado. Então isso sangra. O pior não é nada, o pior é que não vê ninguém ser penalizado nesse país, né? Não acontece nada. O cara entra hoje, no hoje mesmo ele já sai, né? Não acontece nada. Não adianta tu fazer lei de licitações, faz de tudo pra amarrar. O cara vai, basicamente ele tá defecando pra gente, ele tá nem aí, faz do jeito que quer, do jeito que toca, ninguém fiscaliza. O município também tem responsabilidade, todo mundo tem responsabilidade sobre isso. Tem que acompanhar. Agora é uma história, quer dizer que essa novela vai continuar, né? Porque agora... abre uma outra licitação. Não, né? Dizem que o segundo colocado vai assumir. Será? Pelo preço que estava ali. E o primeiro colocado não vai entrar com algum recurso? Ele simplesmente vai aceitar? Não sei. Essas respostas nós não temos. Mas ele simplesmente vai aceitar? Vocês a partir de hoje não fazem mais? Porque o segundo ele é chamado para assumir o preço do que era o primeiro, mas aí se a pessoa já alega, mas mal começou, eu fico impressionado no Brasil, que assim, poxa, a pessoa faz para ganhar a licitação. Ganhou a licitação, 30 dias já tem um aditivo, 30 dias, mas não viu. Realinhamento? São coisas assim que no Brasil a gente não consegue entender, entendeu? Então, vamos ter outros capítulos, né? Essa novela, Deus... Se eles tivessem um doido, chegasse assim, esqueci, passou com a máquina e tudo, derrubou tudo, vamos fazer de novo. Sai mais barato do que todo esse investimento que está sendo, que nunca sai dali. Não sai dali. Não anda. É triste, cara. É triste. Recentemente os vereadores também criticaram ali, você deve ter acompanhado, Simone e tantos outros vereadores, botaram lá filmagens na Câmara de Vereadores, de escolas ali que contrataram empresa terceira, é aquela história que você fala, terceirizado para vir, para botar calha, o cara tá caindo fora, faz filmagem e tal, essa situação, a secretaria.
Como é que está agindo nesses aspectos? Porque os vereadores devem ter também levado... Mas é a questão da Joaniense, eu acho só, né? É só essa ali? Só. Também tudo foi lá no Joaniense, é quadra, é muro. Ali foi o muro, aí botaram a capa no muro que não ficou muito adequada, foi ali. É tudo lá. Foi ali. Pô, a comunidade tá brava, né? Tá certo? Vou te falar o quê? E como é que os vereadores se comportam nessa hora? Porque estão pegando também junto, né? Os vereadores também estão... Tem uma relação muito boa com os vereadores, eu não posso reclamar deles, nem sendo demagogo, tá? Sinceramente. Uma relação muito tranquila com eles, muito amistosa. E na realidade o que eles estão fazendo ali também é cobrar, né? Porque se você tem a obrigação como secretário de cobrar dos diretores, dos professores, os vereadores como vereadores têm a obrigação de cobrar de todos, de secretários de todas as partes. E cobram de mim e eu cobro de quem é responsável por isso. Simples assim. Mas e de quem você cobra também? Aí é do setor de planejamento, é o setor das engenharias, do próprio prefeito. Responde em 30 dias? Não, respondi imediatamente. Lá é olho no olho. Ali é olho no olho, amigo. Eu pensei que já era aquela história. Não! Tem nada de memorando, não. Não tem memorando? Não. É na hora. Temos que resolver na hora. Tem um problema lá e vamos resolver a situação. Precisa ser feito. Qual é a sua avaliação, por exemplo, da educação hoje em Guabiru, com todos esses problemas, com tudo isso que aconteceu? Qual é a sua avaliação e as perspectivas que você tem com relação... Esse ano está complicado, 2023. 2023 está complicado, quer ver? 2024 vai ser pior ainda. O que eu vou colocar para a nossa educação? É difícil você se autoavaliar, mas eu daria um 7. Ela passaria de ano. Tá? 7 eu dou com certeza para a nossa educação, pelos investimentos em tecnologia, pela formação continuada. Eu sempre gosto de falar muito, Fábio, quando por exemplo, no início do ano, a gente fazendo nossa primeira conversa com os professores, com o grupo de professores, quando a gente fala em valorização profissional, né? Então, uma das grandes conquistas foi a incorporação do piso na carreira. Isso foi uma baita de uma conquista para a classe dos professores. Precisava acontecer e infelizmente aconteceu. Mas quando a gente fala em valorização profissional, e é por isso que eu vou dar esse 7, a gente tem que mensurar outras situações. A valorização profissional ela não perpassa apenas por salário, mas ela perpassa também por condições de trabalho, ela perpassa por aparatos, por instrumentos que você possa exercer o seu trabalho da melhor maneira possível, tudo por formação, para que você possa cada dia melhorar mais. Então a valorização profissional ela agrega tudo isso. Muitas vezes quando a gente fala em valorização profissional é só dinheiro, não é só dinheiro. Dinheiro é bom, é importante, precisa. Mas nós também precisamos de condições decentes para que a gente possa executar o trabalho. E hoje, infelizmente, isso eu posso dizer, nós conseguimos, através da Secretaria de Educação, pro magistério resolver, pelo menos a parte financeira no que tange a questão do plano de carreira, conseguimos oferecer hoje uma formação continuada de qualidade com a FURB, nós temos um convênio com a FURB, então acontece uma formação continuada nas diversas disciplinas. Antes nós tínhamos formação continuada de que forma? Algo pontual, aí você tinha, por exemplo, uma formação multidisciplinar, de autoajuda, de elevação de estima. Não, nós precisávamos criar um mecanismo de formação dos nossos professores na sua matéria, na sua disciplina. Por exemplo, eu, Fábio, sou professor de português. Então, eu preciso de formação na minha área, né? Eu preciso de formação no que é do meu segmento. Formação, a própria questão de trabalho para eles. Então, todas essas situações para os alunos, nós conseguimos essas lousas digitais, nós estamos melhorando, equipando as escolas. Então, todo esse trabalho é feito para melhorar cada vez mais. Mas eu acho que um 7, para passar de ano, a gente passa, sim. Tá. Mas é que nem eu sempre digo e gosto de frisar, nós precisamos melhorar sempre, nós não podemos parar. Zona de conforto é uma palavra que não pode existir no ser humano, porque a zona de conforto é o maior erro que um ser humano pode ter. Eu acho que está tudo bem? Não. Tu não podes. Nós temos que acreditar que precisamos melhorar para tornar cada vez melhor, estar cada vez mais bem. Agora, muitas pessoas elas pecam pela zona de conforto. E isso não pode acontecer. Você caindo na zona de conforto, você começa a ter o primeiro erro. 7 para passar. Em termos de aprimoramento, manutenção, acompanhamento, aperfeiçoamento de profissionais, o que está se programando? Em termos de alunos, o que está se programando ainda para esse ano? Nós temos, assim, uma das situações que eu mais pedi para os nossos diretores, para as nossas coordenações,
para buscarem isso junto aos nossos profissionais, nós precisamos melhorar a aprendizagem dos nossos alunos cada vez mais. Me frustra muito porque hoje, vindo de uma pandemia, infelizmente existe um instrumento avaliativo no Brasil, uma ferramenta avaliativa que se chama IDEB. Não sei se tens muito conhecimento de IDEB. É um instrumento falho, extremamente falho, porque ele mensura alunos num determinado momento histórico. Onde que eu quero chegar com isso, Fábio? Quem é teu aluno? Quem é o teu estudante? Nesse sistema são mensurados os alunos do 5º ano e do 9º ano. E dos alunos do 3º ano do ensino médio, esse nós não temos. Quem é teu aluno? Quem tu pode dizer que esse realmente está inserido na tua realidade escolar e fosses tu, como ente, como município, que o desenvolvesses? Aquele que realmente está há alguns anos estudando contigo. Nós temos uma migração e essas pessoas não têm culpa. Essas pessoas não têm culpa, os migrantes não têm culpa desse processo, mas nós temos uma migração que nós temos alunos vindo de várias situações de escolaridade diferente. Alunos que vêm de um 9º ano, como eu já tive pessoas vindo de determinadas regiões, que elas vinham para mim quando o diretor, pô Fred, mas aqui tem aula todo dia? Tem aula todo dia, por quê? Mas da onde que eu vinha? Não tinha não. Lá 2 dias tem aula, 3 não tem, porque o professor não vem, porque o diretor fecha a escola, não sei o quê. Não, aqui é todo dia. Então, esses alunos, quando eles vêm para nós, eles são mensurados junto aos nossos. Né? Mas de que realidade que eles vieram? Quanto tempo nós tivemos para prepará-los para essa mensuração? Né? E aí o que acontece? Aí muitas vezes você tem um IDEB distorcido. Isso foi tópico... Na realidade não retrata. Não é a realidade, justo. Não é a realidade. E volto e quero, pelo amor de Deus, as pessoas me conhecem, nada, bem ao contrário. Eu sou uma pessoa que não sou da Guabiruba. Quando eu falo imigrantes, eu sou nascido no Paraná. Eu sou paranaense, curitibano. Me criei aqui, mas eu tenho as minhas raízes lá. Então, nada contra as pessoas que são migrantes, bem ao contrário. Eu acho extremamente benéfico esse multiculturalismo que nós vivemos. Isso é extremamente... Eu sempre gosto de dizer que a escola do Lajeado, a Oswaldo Fuchler, foi uma escola extremamente ímpar. Por quê? Porque lá você tem de tudo que é tipo de pessoa, de tudo que é lugar, de tudo que é raça, de tudo que é religião. E esse multiculturalismo, isso trouxe uma efervescência dentro daquela escola que todos se davam muito bem, Fábio. Isso não importa se essa pessoa era branca, se ela era negra, se ela era índia, se ela era... Todos se davam muito bem, porque não havia preconceito, não há preconceito. Né? Então, isso eu quero deixar bem claro, que quando eu falo dessas crianças, desses alunos que de repente vêm de outras realidades escolares, não é culpa delas. É culpa da realidade em que elas estavam inseridas. É culpa de governantes de Brasil afora que não levam a educação a sério. Que aí fecham os olhos, tem aula 2 dias por semana, tem aula 2, 3 dias por semana e que dane-se o aluno, desculpem a palavra, mas dane-se o aluno, o que ele vai conhecer, não vai conhecer, se ele vai ter conhecimento, não vai ter conhecimento, isso pouco me importa. Mas a nós importa e importa muito, porque eles são o nosso futuro. E a gente deixa bem claro ainda que somos bastante favorecidos. Tem dificuldade, tantas 1000 e poucas escolas no estado e tal. Tem local aí, principalmente por parte do governo do estado, que é completamente abandonado, mas nada se compara à realidade, né, desse pluralismo quando se fala em termos de Nordeste. Né? Porque aí você vê coisas absurdas, sem merenda, Sim. sem local, sem condições, sem banheiro. Sim. Mas esse é o país do 100, né? Nós somos carteira, quase, mas sem nada. Sem água, sem energia elétrica. Se você pegar, a gente tem acesso, como dirigente, a gente tem acesso à Undime, principalmente, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, ali você recebe esses relatos de escolas nordestinas sem banheiro, sem alimentação, sem carteira, de crianças sentadas num chão de barro, batido de barro. Professoras dando aula debaixo de uma árvore, de uma sombra. Então, aonde é que eu quero chegar? É culpa desse povo? Não é. Não é. É culpa dos governantes que não levam as coisas a sério. Esse povo não tem culpa, bem ao contrário. Né? Eles... eu sempre tive isso como professor. Cada vez que eu recebia um aluno desse, era esse que a gente precisava focar mais. Pô, cara, esse que a gente vai ter que agora fazer com que ele consiga suprir essa necessidade que ficou perdida lá de onde ele veio. Que ele consiga adquirir esse conhecimento que agora, para ele poder estar em igual condição aos nossos estudantes aqui. Mas isso leva tempo, Fábio, isso não é num estalar de dedos.
Não, não é mesmo. Não é no estalar de dedos, não. A coisa é demorada. Mas com a boa vontade, com a paciência, com a integração, sim, com a pluralidade, entendendo o outro, isso vai acontecendo. É devagar, mas tem que ser. Agora, a grande pergunta é, de tudo isso que nós falamos aqui, esses todos educandários, crianças... Algum governador está preso? Algum governador está... Se responder, responde lá, porque aqueles inquéritos levam a vida toda, no final prescreve e tal, e não deu nada. E o nosso povo continua sofrendo. Pensa que vai melhorar, muda esse, muda aquele. É o que eu digo, na política só muda o político. Nós, o povo, vamos continuar, e a coisa vai continuar sendo do mesmo jeito. A gente não tem uma perspectiva. Apesar de, como bom brasileiro, eu acredito sempre que um dia, eu talvez não esteja aqui nesse dia, mas um dia talvez possa melhorar, né? É o que a gente espera. E o educador, mais do que ninguém, espera isso, né? Poder dar qualidade para o aluno que está chegando. Saber que o aluno que chega, ele tem uma refeição, que ele tem uma roupa, que ele está asseado, que ele tem... Poxa, como é bom isso acontecer. Como a educação nós poderíamos ser um dos primeiros do mundo, se não houvesse tanta roubalheira e tanta safadeza nesse país, né? Mas nós poderíamos mesmo. Fred, alguma atividade de momento que vai acontecer em termos de educação, alguma festividade, temos alguma programação para esse ano? Na quinta-feira agora a entrega de boletins para os estudantes, então apenas as escolas de educação infantil têm aula, as creches, né? Os outros estudantes não, eles vão estar recebendo então seus boletins de primeiro bimestre. As escolas, elas têm as suas situações internas, né? Nós logo temos os Dias das Mães ali, tá se aproximando também. Nos próximos dias vai acontecer então provavelmente uma parada dentro da rede municipal de educação para que a gente faça uma formação e uma capacitação com os professores, daquele atirador ativo ali, junto com o pessoal do ProERD, eles vão estar passando isso para nós, o pessoal do Bombeiros, acredito que também esteja participando disso, acredito. Seriam as próximas situações que nós temos agora, né, de calendário escolar. E do mais, vamos trabalhando, vamos ensinando, vamos aprendendo junto. Com certeza. Ô Fred, por tudo que nós vivemos de pandemia aí, todo mundo pensa que acabou, né? Todo mundo pensa que continua a gente morrendo, mas o povo pensa que não. Não acabou não. Cuidado. Não, acabou. É muito cuidado, é o que deveríamos ter, todos temos. Né? Mas tem muita gente que quer abraçar. Calma, não é assim, ainda não é hora de sair. Porque essa doença veio para ficar, nós vamos conviver com ela pro resto da vida. O negócio é vacinar. Eu já tomei a minha quinta agora, que foi aquela bi, aí já fui aqui no posto de saúde, já me deram aquela, já me deram da gripe do velho. Aí tomou as duas, tomei. Faz mal ou não faz? Senti alguma coisa? Nada, absolutamente nada, graças a Deus. Nada, não senti nada. Já tomei, vem a sexta, a sétima, a décima, eu acho que as pessoas têm que se resguardar, têm que se cuidar, porque morrer muitas vezes por uma besteira que está ali à disposição, não é concebível. Não é concebível que isso possa acontecer. Então, eu já aproveito aqui para pedir também, leve lá, cara, leve sua criança para você vacinar, se você tem essa... Aí agora que dá ali, bivalente, vai aplicando, pô. Tem que... mas vou tomar duas. Pode tomar as duas? Foi só o que eu perguntei. Pode, você faz. Uma é no braço, outra é aqui nas nádegas. Então toca as duas. Aí minha mulher já... O que deu? Absolutamente nada, graças a meu bom Deus. O santo é forte, o corpo é mais forte ainda. Graças a Deus, pelo menos isso, né? Mas temos que nos cuidar. E as escolas continuam também nesse cuidado. Só que assim, é aí que eu quero chegar. E aí, para a gente finalizar, nesse aspecto que você vai falar, e assim, e vai ter férias no meio do ano? Ou ainda comparativamente com o ano passado, nós vamos ter que... Não, vai. Trilhar um longo caminho para poder botar a educação em dia. Não, vai. O calendário é mantido. No metade do ano, ali em julho, a gente tem... Só não vou precisar os dias agora, porque eu teria que dar uma olhada no calendário, mas é uma semana e meia para os alunos ali, isso vai acontecer. Mas aproveitando o gancho ali da questão da pandemia, eu tenho relatos de muitas direções que sofrem com pais que muitas vezes são obstinados em trazer o filho doente para a escola, com febre, com síndrome gripal. O que acontece? A gente sabe que as crianças dificilmente são testadas por Covid. E muito sensata essa situação de não testar, porque o teste é bastante invasivo, né? Então, imagina uma criança de creche ser testada. E os pais obstinadamente trazem essas crianças e brigam, ralham com as nossas direções, porque a instrução é: mantenha em casa, tenha empatia, cuide de si e cuide dos outros. Porque você não sabe se o seu filho
se é uma gripezinha ou se é uma Covid. Que pode, ainda querendo ou não querendo, ainda mesmo com vacina, ainda temos pessoas morrendo disso. Tá? E ela existe, conforme tu frisasses, ela veio para ficar, ela não vai embora mais, acabou, isso está aí. E eu acho que criança doente, realmente ela tem que estar em casa, para que ela possa se cuidar e para que a gente possa proteger. Nós somos seres humanos, nós vivemos em sociedade, fomos talhados para vivermos em sociedade, mas temos que saber viver em sociedade. Uma pessoa sozinha, ela não vive. Isso os eremitas, os ermitões, são bem poucas as pessoas. Mas, se nós vivemos em sociedade, nós temos que saber respeitar a sociedade e respeitar o nosso próximo. E isso, inclusive, se de repente o meu filho não pode ir para a escola, mostre esse respeito. Sabe o que eu acho assim, muitas vezes assim, me causa uma tristeza muito grande no coração. Acho que você também deve passar por isso, que a gente a nossa empatia é muito grande um pelo outro, assim, nesse aspecto, assim, e nós nos aproximamos muito em ideias, assim, parece que a pessoa quer tanto ter um filho, e quando ele tem, ele quer que o mundo crie, ele não precisa criar. É um baita do ignorante, né? Porque o mais gostoso é você aproveitar, você criar, e eu sempre digo para todos eles, pai de primeira viagem, aproveite, isso passa tão rápido, um piscar de olho, você já não tem mais o seu bebê do seu lado. Você já tem um adolescente, daqui um pouquinho adulto, acabou. Então, e a escola, ela vai fazer a sua parte, mas se você não fizer a sua, nada vai dar certo. Vai ser um quase lá, um quase cá. E quase não dá. Ou é tudo ou é nada. Tem que ter amor pelos filhos. Tem aqueles que a gente sabe ali que, meu Deus, vai ficar em casa. Parece que o pai diz, meu Deus, eu vou ter que ficar 24 horas com ele. Porque teve opção, porque casou, porque teve filhos. Então, tenha consciência, realmente, isso eu vejo também muito acontecer em Brusque, que eles querem, e eu não digo que está muito errado, não, em alguns aspectos, porque o cara precisa trabalhar, a mulher também precisa, onde é que eu vou botar? Bom, vou ter que faltar, daqui um pouquinho eu vou estar colocando em risco, não é a saúde, mas é a minha família também, porque eu posso perder meu emprego. Então, a coisa é muito complicada. A gente sabe disso, mas... mas temos que pensar no próximo, como você disse. Não adianta. Fred, obrigado pela tua participação aqui mais uma vez. Quando precisar de alguma coisa do nosso programa, nós estamos aqui à disposição. Sempre falamos de muitos temas, muitos assuntos, e vamos esperar para ver se o barco vai entrar no rumo novamente. Se nós vamos começar o mais rapidamente possível com segurança, os paliativos, construções, obras, para que nossas crianças de Guabiruba tenham realmente uma segurança e os pais possam... Claro que eu deixo sempre bem claro para todo mundo, eu sou muito de opinião nesse aspecto assim, ninguém sabe quem é que está lá. Por que todo mundo tem medo de terrorista? Porque você não sabe que o cara é terrorista. Depois ele chega com uma bomba e se explode. Ele não tem amor à vida dele. Ele quer levar os outros juntos. Então, a gente não sabe quem está lá. Por mais que a gente pense que aquela pessoa é do bem, de repente ela tem um surto e ela não era do bem. Então, nós vamos ter que conviver. Já convivemos com isso antes, agora com mais repercussão, porque a mídia dá destaque. Então, vamos ter consciência, vamos acompanhar o que você puder fazer, realmente, para que a gente possa passar por mais essa fase, né? E vamos torcer para que tudo dê certo, Fred. Beleza, Fábio. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e também coloco à disposição, a hora que precisar, dá um berro aí. Estamos na área. Com certeza. Conversei aqui com o Fred, secretário de Educação do município de Guabiruba, só agradecendo a você. Estamos aqui, compartilhe, divulgue o nosso canal, acompanhe nossas entrevistas, nossos podcasts, também as opiniões do dia, porque você sabe que Guabiruba tem opinião e nós voltamos na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Obrigado a todos e até lá! Guabiruba tem opinião!